Olá, querido amigo, querida amiga, bem-vindo aos apontamentos da semana. Na semana passada tivemos o privilégio de estar consigo, de tratar um assunto que nós temos a certeza que foi ao encontro da sua necessidade espiritual. Esta semana estamos de novo consigo, temos na nossa companhia os nossos convidados, aqueles que você já conhece, o pastor Jorge Machado e a doutora Isabel Ruivo. Bem-vindos, amigos. Muito obrigado e muito bom dia. Ok, é um privilégio estarmos convosco e consigo neste momento que vamos tratar um novo assunto e um novo tema. Esta semana nós iremos ver a adoração nos Salmos. E, na realidade, é para nós um grande privilégio podermos realmente ter nas Sagradas Escrituras este aspecto tão importante, um livro tão importante como é este livro poético que é o livro de Salmos. Pois bem, eu iria começar exatamente pelo pastor Jorge Machado e iria começar exatamente com uma primeira pergunta. A pergunta é a seguinte, é simples, que diz e que trata e que seria a seguinte, neste caso concreto. No contexto da adoração, em que nos é apresentado aqui nas Sagradas Escrituras, os Salmos têm, de facto, um significado especial. Eu gostaria que, neste contexto, nos pudesse dizer qual é esse significado. Realmente é verdade, os Salmos têm um significado especial. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, vamos ver que no coração da Bíblia, no centro da Bíblia, está exatamente este magnífico livro de Salmos, que é o livro com o maior número de capítulos da Bíblia. São 150 salmos, se considerarmos cada salmo um capítulo. E realmente, se começarmos a ler os salmos, nós vamos encontrar, enfim, algo impressionante na sua diversidade. Toda a Bíblia, toda a Escritura, como a própria Bíblia diz, é inspirada por Deus. E os Salmos são inspirados por Deus. Mas os Salmos também expressam um pouco daquilo que é o sentimento de cada um dos seus escritores. Porque estes foram inspirados por Deus. Então, em relação à adoração, diríamos que o Salmo ou os Salmos são o louvor perfeito, ou expressam o louvor perfeito a Deus. Descrevem exatamente quem é Deus. E o descrevem de uma forma bela, de uma forma poética, porque a poesia é bela e os Salmos são poesia e são música também. E também a razão porque Deus é digno de adoração. Portanto, juntamos estes três aspectos muito importantes. Eu repito, os Salmos são o louvor a Deus, descrevem quem é Deus, a essência de Deus, procuram descrever, embora por palavras humanas, mas também mostram a razão pela qual Deus deve ser adorado. Muito bem. Então quer dizer, doutora Isabel Ruivo, que de facto nós temos aqui não somente a questão poética, escrita, mas temos também, digamos, uma instrumentalidade, uma vez que a palavra hebraica traduzida por Salmos vem de uma raiz vocabular que significa cantar com acompanhamento instrumental. E, portanto, é por isso que os Salmos aparecem exatamente como cânticos intimamente ligados, digamos, a uma atitude por parte do povo de Israel de adoração, de louvor, portanto, a Deus. Então, a pergunta então seria, portanto, indo um pouco naquilo que o pastor Jorge disse, seria, realmente, podemos nós cantar? Ou será que o cantar poderemos considerar como uma oração? Será que o cantar poderemos considerá-la como uma respiração da nossa alma? Pode-se dizer que ao cantar salmos, por exemplo, neste caso concreto, estamos a orar? Isto é uma questão, são três numa, diria assim, não é verdade? E, portanto, o que é que lhe apraz dizer relativamente a esta questão? Confirmar aquilo que o pastor Júlio já disse, que é, podemos cantar em oração, ou seja, podemos orar cantando, se quisermos dizer de outra maneira, ou seja, quando falamos com Deus,
a nossa oração é encarada como o respirar da alma, não é? Certo. Falamos com Deus através da nossa oração. Mas pensamos aqui no texto, falamos em prosa. E as nossas palavras muitas vezes são aborrecidas a Deus, são repetitivas. E Deus não se agrada dessas orações repetitivas, do nosso texto que é maçador para Deus. Aliás, Deus chama muitas vezes a atenção sobre essa questão, não é? Quando vocês orarem, não useis de vãs repetições, Muito não é verdade? bem. É nessa perspectiva. Exatamente. Não é? E quando fazemos as nossas orações em prosa, permitam-me dizer assim, neste tipo de texto, facilmente caímos nessa repetição. Se pensarmos nos salmos em forma de poesia, como já dizia aqui o pastor Jorge, muito bem, os nossos salmos são textos poéticos, a repetição faz-se de uma outra maneira e, ao cantarmos estas poesias, não repetimos dessa forma vã. E, portanto, Deus agradar-se-á com certeza muito dessas orações que são cantadas com poesias, como podemos, eu gostava de referir o Salmo 19, que eu aconselhava aos nossos ouvintes a ler o Salmo 19. Todos eles são maravilhosos do ponto de vista linguístico e poético, mas o Salmo 19 diz frases que seriam profundas e que levaria aqui a muita conversa em relação a esta questão que diz no verso 3, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Portanto, isto é uma frase poética maravilhosa. Outro, mais à frente, no Salmo 4, no verso 4, aliás, ele diz, neles, no firmamento, porque o Salmo 19 louva a Deus como Criador, ele diz, neles pôs uma tenda para o sol, que qual noivo se alegra como o herói a correr o seu caminho. Portanto, isto são pequenos exemplos de frases poéticas maravilhosas nos Salmos. Portanto, eu diria que sim, que Deus se alegra das nossas orações cantadas, quando elas são realmente o respirar da alma e transmitem a eloquência de uma linguagem que chega facilmente a Deus. Eu gosto muito dessa ideia de que, ao fazermos assim, portanto, quando a minha oração ou quando as nossas orações são de facto o respirar da alma, nós acabamos por ser mais eloquentes, não é? Acabamos por ser, ou seja, a poesia da nossa oração terá com certeza manifestamente uma linguagem mais cuidada, mais profunda, mais bela, não é verdade? É mais essa... E isso impede-nos de cair naquelas orações repetitivas. Queria só acrescentar, e depois eu também já disse, e acho que é muito importante, são cerca de 150 salmos que temos na Bíblia, e gostaria de referir que os salmos não foram só escritos por Davi. Muitas vezes temos esta... Muito bem. A tendência de pensar. Também foi Salomão, Asaf, outros homens que escreveram salmos sempre nesta perspectiva de transmitir... O próprio Moisés escreveu também salmos. É verdade. Sempre nesta ideia de transmitir alegrias, louvor, um Deus Criador, mas também vamos ver mais à frente angústias, sofrimentos. Muito bem. Mais à frente iremos ver isso. Eu só queria dizer, portanto, aos nossos amigos que nos estão a acompanhar, dizer-lhe que, na realidade, fazer-vos um pequeno desafio já, que é, na realidade, poderem diariamente abrir as vossas Bíblias exatamente neste livro extraordinário do livro de Salmos e lerem exatamente com esse espírito de descoberta da beleza que tem a poesia ali inserida nas diferentes orações cantadas que os autores dos Salmos realmente escreveram. Vou voltar ao pastor Jorge e, enfim, estamos aqui numa amena conversa muito informal. Eu diria o seguinte, para além do louvor em relação ao serviço de adoração, como disse em relação à primeira questão, os Salmos também revelam ou expressam outros sentimentos. Aliás, a doutora Isabel Ruivo já estava a adiantar-se e estava a dizer que mais à frente nós iríamos realmente ver esta questão, não é verdade? Pois bem, que outros sentimentos é que os Salmos podem, na realidade, transmitir, uma vez que eles foram escritos por seres humanos como nós, não é verdade? Portanto, e uma vez que eles são autênticas orações. Pois bem, que outros sentimentos expressam esses Salmos? Bom, eu diria que o Salmo expressa o louvor, mas também o lamento. E muitas vezes este louvor está impregnado desse lamento, ou o lamento está impregnado do louvor, se assim quisermos. Não é? Nós temos, por exemplo, a beleza de que falou há pouco, do Salmo, eu poderia dar como exemplo o Salmo 23. Sem dúvida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui está um sentimento... É aquele que também é o mais conhecido de todas as pessoas, exatamente. No geral, não é? E neste Salmo, o que é que aqui vem ao cimo? É exatamente esta alegria.
este sentimento de paz, de contentamento, de felicidade por saber que estamos nas mãos do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas também nós podemos ter outros exemplos e, por exemplo, eu vou citar aqui 2 versículos de um dos Salmos, o Salmo 31, por exemplo, em que o salmista Davi, ele diz: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza. Os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Portanto, aqui vemos precisamente o inverso daquela expressão que irradiava a confiança, a certeza do cuidado de Deus. Aqui é realmente o homem que está em angústia, porque os salmos também expressam, e não podemos esquecer que o salmo é composto pelo homem, que tem sentimentos, que tem necessidade de os expressar, de se exprimir, e muitas vezes aquilo que o homem expressa é aquilo que lhe está na alma. E o que lhe está na alma muitas vezes é esta angústia. Mas é por essa razão que há pouco a doutora Isabel Ruivo dizia que a oração, portanto, neste caso cantada, é também a respiração da alma. Ora, nessa perspectiva. Mais profunda ainda, é mais profunda Sem dúvida nenhuma. Exato. Esse é o ponto. Portanto, o sofrimento pessoal, mas também, e não podemos esquecer, isto é muito importante, porque também aqui encontramos a necessidade de uma afirmação da confiança em Deus. Porque quando o homem diz, eu estou angustiado, ele necessita de confiar em Deus. E ele vai em busca exatamente dessa solução. Portanto, nós poderíamos dizer, doutora Isabel Ruivo, por aquilo que o pastor Jorge acabou de dizer, podíamos acrescentar, dizendo que os salmos, então, não são só cânticos de louvor ao Criador, não é verdade? Mas também são autênticas orações que muitas vezes revelam angústia, como estava a dizer, mas, por outro lado, sofrimento. Não é isso? Absolutamente. Pronto, e temos alguns salmos que são exemplos disso, não é verdade? Sim, exatamente. O Salmo 9, 7, 75, alguns versos são muito profundos nesta manifestação de angústia. Mas eu gostava de realçar 3 aspectos importantes, em que, na realidade, digamos, em geral, essas orações de angústia e de sofrimento, não é? Elas têm 3 componentes, ou são compostas por 3 partes fundamentais. E eu gostava que desenvolvêssemos um bocadinho esta questão. Porque, repare, é bonito um salmo de louvor, sem dúvida nenhuma. Louvamos porque sentimos e experimentamos a intervenção de Deus, reconhecendo, não é? Mas muitas vezes, em muitas circunstâncias, as nossas orações também revelam, digamos, os nossos cânticos, muitas vezes revelam em orações atitudes de angústia e de sofrimento. E há 3 partes. É o estado da nossa alma. Da nossa alma, não é? E há aqui 3 partes fundamentais, doutora Isabel Ruivo, exatamente. não é? Eu gostava de... Podemos pensar aqui nos Salmos enquanto texto lido, enquanto texto poético. Claro, exatamente. E qualquer texto tem uma introdução, não é? Um desenvolvimento e uma conclusão. E eu diria que os Salmos também conseguimos encontrar estas 3 partes, que são as seguintes. Por um lado, o salmista descreve o seu problema. E isto é muito interessante se encararmos aqui, como dizíamos há bocadinho, que este cantar, que esta oração cantada pode ser o respirar da nossa alma. Eu vejo aqui uma terapia, quando nós tomamos conhecimento, quando reconhecemos os nossos problemas e, portanto, os descrevemos, quando nós conseguimos verbalizar os nossos problemas, estamos exatamente já quando identificamos. E os verbalizamos, quando temos a capacidade de dizer o que é que se passa connosco. E os Salmos têm esta primeira parte, uma descrição do problema. E isto é muito importante. E daí, eu diria, uma questão terapêutica que está aqui implícita neste cantar deste problema. A descrição do problema, depois há um pedido de auxílio por parte do sofredor. Portanto, eu reconheço que tenho um problema e eu vou até... Eu peço ajuda, eu preciso de ajuda. E uma segunda parte, quando lemos alguns salmos, encontramos em quase todos esta segunda parte do texto que diz que pede ajuda. O sofredor pede ajuda. Oh, meu Deus, não é? Pede ajuda. Tem necessidade desta ajuda. Depois, numa terceira parte,
há uma confirmação da confiança em Deus e da razão dessa confiança. Ou seja, eu tenho este problema, tenho esta capacidade de o identificar e só por isso eu procuro ajuda. E quando procuro ajuda, também não procuro uma ajuda em qualquer lado, nem vem. Eu procuro esta ajuda na confiança que tenho em Deus. Isto é muito importante, porque nós estamos aqui, resumidamente, estamos a dizer, querida amiga e querida amiga, estamos a dizer que é importante nós sabermos detectar a tempo o nosso problema. É fundamental, depois de detectarmos, fazermos a descrição, como dizia a doutora Isabel Ruivo, a verbalização da questão. A isto a Bíblia chama a confissão. É interessante, não é? Portanto, é o verbalizar do problema, neste caso, a alguém. É uma tomada de consciência. É uma tomada de consciência. Ora bem, e essa ajuda é interessante, que quando eu tomo consciência da situação, essa ajuda eu tenho consciência de que é extrínseca a nós. Ou seja, a solução para o problema não está dentro de nós, mas fora de nós. E o salmista tem isto muito presente porque confia em Deus. Exatamente. Esse poder é Deus, dessa confiança. E aqui está, e não fugimos ao tema, porque aqui está o conceito de adoração. Absolutamente, porque o salmista tem essa consciência. Tem essa consciência de que é em Deus que vai encontra esse auxílio. E esse reconhecimento é uma forma de adoração. Muito bem, muito bem. Eu gostava aqui realmente de realçar um outro aspecto que me parece fundamental, que é a questão de que nos autores dos Salmos, quando eles o escrevem e o cantam, não é? E os cantam, se assim podemos dizer, eles têm consciência de outra realidade também. É que, de facto, eles têm consciência de que o mundo em que eles vivem é um mundo que é efêmero, é perene, é temporário, não é verdade? E isto é extraordinariamente importante, portanto, na terceira parte que a doutora Isabel Ruivo referenciava, que é exatamente a sua afirmação de confiança em Deus como aquele que, na realidade, tem não só a solução, como alguém que, na realidade, faz parte, digamos, da sua perspectiva eterna, não é? Isto é importante. Bom, vamos continuar e, portanto, queria colocar-vos uma última questão e a última questão é a seguinte. Muitos dos salmos que nós lemos e que nós temos e que nós estudamos, eles revelam muitas imagens. Aliás, a Bíblia é um livro de muitas imagens, não é? Revelam imagens, exemplos retirados, portanto, do serviço do próprio santuário. Aliás, digamos, nós, a semana passada, portanto, ou as semanas anteriores, melhor dito, estudamos e analisamos. Bom, Pastor Jorge, aonde é que se centrava todo o cerimonial do santuário no Velho Testamento? Bom, se quisermos relacionar isto com com o livro de Salmos, nós poderíamos afirmar de que os Salmos também revelam imagens, digamos assim, de exemplos, ou nos trazem exemplos de todo o cerimonial do Antigo Testamento. E o centro de tudo isso é a pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Há pouco dizíamos que os Salmos estão no coração da Bíblia, estão no centro da Bíblia. Jesus está em toda a Bíblia. O próprio Jesus disse que as Escrituras testificam dele, e testificam dele também nos Salmos. E Cristo se apresenta como, acima de tudo, como o Salvador da humanidade, como o Salvador do pecador, mostrando também a futilidade das nossas obras para alcançarmos a salvação. E quando o salmista, por exemplo, diz isto, e vamos ter aqui um exemplo: pequei contra ti, somente contra ti pequei, e fiz mal perante os teus olhos. Quando ele reconhece isto, o que é que ele está também a reconhecer automaticamente? A sua incapacidade ou futilidade das suas obras para poder livrar-se de uma situação que é a questão do pecado. E aqui onde os Salmos revelam a graça maravilhosa de Cristo, que realmente pode salvar. E os Salmos, digamos assim, descrevem de uma forma bela, poética, este aspecto tão importante que é a salvação e que está relacionado, sem dúvida, com a adoração. Eu acho esta ideia muito, muito interessante, porque, na realidade,
Também nós, quando cantamos hoje, na verdade, os salmos e outros cânticos, na verdade, quando nós oramos de maneira cantada, é importante também que, na realidade, tenhamos presente o centro dessa oração cantada, que deve ser Jesus, não é? Por isso é que os autores dos Salmos iam extrinsecamente, compreendiam que realmente a centralidade do louvor ou da solução para a situação de sofrimento, de angústia, estava exatamente em Deus, estava em Cristo Jesus. Muito bem, vamos avançar. Doutora Isabel Ruivo, há aqui uma ideia que eu gostaria ainda, nos poucos segundos que nos restam, mas eu não gostava de perder esta oportunidade, porque na realidade, portanto, nós vemos que alguns dos hinos grandiosos que naquele tempo eram entoados ou recitados, eles tinham como objetivo lembrar, digamos, o povo de Israel, a direção de Deus no passado. É curioso. Ou seja, há aqui o Salmo 78, 105, 106, que tinham esta função. Não é? Neste caso concreto, recordar, lembrar a Israel, ao povo de Israel, a direção de Deus exatamente no passado. Considera este ato importante, doutora Isabel? Claro, e muito rapidamente é um sim. Obviamente temos que, em tudo na nossa vida, enquanto família, fazer a transmissão de conhecimento. No passado, antes da invenção da imprensa, ela era por via oral, não é? A transmissão dos nossos conhecimentos, das nossas raízes, elas são fundamental. Hoje, enquanto família, já o eram no passado. E Deus sabia disso e, portanto, os Salmos, como tudo na Bíblia, não é? A Bíblia é para nos instruir e, portanto, a ideia aqui era transmitir às gerações futuras que Deus tinha acompanhado o povo de Israel e, portanto, sem dúvida que a transmissão de Deus ao longo da história, através do que está escrito na Bíblia, é fundamental. Aliás, os versículos 3 e 4, portanto, do Salmo 78, diz isso mesmo, não é? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Na verdade, há aqui uma transmissão. É curioso, hein? E é interessante que este princípio... É transversal, porque no Novo Testamento vamos encontrá-lo na 2 Timóteo. Ora, aí está. Quando em 2 Timóteo 3,16 ele diz: toda a Escritura divinamente inspirada, e o pastor já disse aqui estas palavras, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir a justiça. É verdade. Portanto, é um livro de instruções, é um livro de escola, não é? Eu penso que este aspecto era importante. O pastor Jorge já o tinha dito, exatamente, sem dúvida nenhuma, mas é conveniente reforçar para que os nossos amigos possam realmente também perceber que isto é transversal em toda a Bíblia. Há uma ligação perfeita, exatamente. Não é? E isso é realmente extraordinário. Portanto, eu diria que... Permite-me só concluir, sim, Júlio. Eu tenho aqui força. uma referência no Salmo 78, que é considerado um salmo didático. Não é? Eu acho muita graça, parece que estou numa sala de aula, porque ele começa dizendo: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Numa sala de aula nós começamos a aula dizendo: meninos, atenção, vamos lá começar, que hoje o que eu tenho para dizer é importante, hoje vamos dar a matéria tal. Não é? E aqui Deus dá esta... muito interessante. É o aspecto didático dos salmos, e no Salmo 68 ele é muito claro. Estão a ver porque é que é importante, meus queridos amigos, é importante termos pessoas diversas, de diversas áreas, para analisarmos juntos estes assuntos. É por isso que eu também gostaria de pegar nestas últimas palavras da doutora Isabel, que são bíblicas, neste caso concreto, e dizer: atenção, atentai para mim, diz o Senhor. Por isso é um convite que Deus lhe faz, exatamente no final deste tema. Portanto, não esqueça, descubra, predisponha-se exatamente a descobrir a adoração no livro de Salmos. Faça do livro de Salmos exatamente um livro de estudo na sua vida. E eu tenho a certeza que com este livro, com os Salmos, aprenderá que verdadeiramente o hino, o cantar, é uma autêntica oração feita ao Senhor. Que na realidade é o respirar da alma. E que vai descobrir que nessa respiração, você e eu, nós podemos levar assuntos de louvor, de alegria, mas podemos também realmente transmitir momentos de tristeza, de angústia e de sofrimento. Mas nunca se esqueça que o centro do nosso salmo, da nossa oração, cantada ou falada, deverá ser sempre Jesus. Que Deus o abençoe, meu querido amigo e minha querida amiga, e até para a semana, se Deus quiser. Pastor Jorge, doutora Isabel, um abraço e até para a semana. Muito obrigado. Até para a semana, então.
Deus.